ficamos assim pensando, né? Então, significa que existe adoecimento do corpo, adoecimento espiritual. Ficamos nessa reflexão. E de fato, Jesus, ele trouxe ensinos, ele trouxe a sua mensagem, a sua doutrina amorosa, e ele, em cada ensino, em cada palavra, ficava nas entrelinhas que há sim o adoecimento do espírito ao longo de inúmeras encarnações, porque nós não vivemos apenas essa vida. Então, o adoecimento que vai sendo construído no espírito não é de uma única vida, mas de inúmeras existências. E aí nós vamos refletir sobre isso nessa manhã. Eu vou usar como base o Livro dos Espíritos, a Gênese, algumas duas questões do Livro dos Médiuns, enfim, tudo que eu for falar aqui, e também no Novo Testamento, tudo que eu for falar, então a base da nossa codificação e dos evangelhos que foram apresentados pelos evangelistas. Para começar, eu quero falar de uma passagem que está em Marcos 2,17. Jesus disse o seguinte: os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, em Marcos 2,17, ele já começa nos dizendo que sim, havia o adoecimento além do corpo, mas o adoecimento do espírito, da alma. Então, nessa passagem fica claro para nós. E ele faz, olha que interessante, ele fala de doentes, então ele fala do adoecimento e conecta o adoecimento com pecados e com ser justo. Olha que interessante. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que o adoecimento estava relacionado com o modo de viver. O modo de viver afastado de Deus, o modo de viver afastado das suas leis, da sua vontade. Por isso, então, ele associa adoecimento com pecado. Ele associa adoecimento com um modo de viver afastado de Deus. Então, ele traz para nós, para essa cura, né, para a cura do espírito, que é eterno, então, o espírito imortal, ou seja, não vai ser em uma encarnação, mas inúmeras milênios, né, anos, enfim, da nossa evolução espiritual. Ele diz para nós, então, e ele traz a doutrina dele, e a doutrina dele de amor diz que Deus é um Pai amoroso a nós, e diz também que nós devemos nos amar como irmãos. Todos nós somos iguais e amados por Deus. Então, essa que vai ser a base do ensinamento do Mestre, do ensinamento do Cristo. E é interessante, não sei se vocês já observaram, que são mais de 30 curas realizadas por Jesus. Quando você pega o Evangelho todo, né, Marcos, Lucas, Mateus, você percebe que tem mais de 30 curas. E por que tantas curas? Por que Jesus fez tantas curas? Né? Havia uma lição implícita aí, dentro de tantas coisas que Jesus fez. Também era uma forma de atrair as multidões, porque Jesus saiu lá de Nazaré, né, de um lugar assim um pouquinho escondido, um lugar até apagado, né? Jesus não nasceu em Jerusalém, Jesus saiu lá da Galileia. E ele então, através das curas, que foram mais de 30, ele começa a atrair pessoas. As pessoas começam a ficar assim encantadas, né? Mas quem é ele? O que é isso que ele está fazendo? Como ele está conseguindo fazer essas maravilhas, curar, né, as pessoas? Então aquilo atrai multidões. E no atrair as multidões, Jesus então conseguia chegar até essas pessoas que eram marginalizados, excluídos da sociedade, que estavam adoecidos, né, muitos adoecidos fisicamente, eles eram afastados do convívio. Na maioria dos casos eles eram excluídos. Então Jesus aproveita as curas que ele fazia, que era um modo de chamar as pessoas. Por que aquilo chamava as pessoas? Porque era o sensorial. Eles enxergavam as curas e aquilo atraía as pessoas. Então era uma forma dele levar a sua doutrina, dele explicar os seus ensinos, o que é que ele veio fazer na Terra, trazer os seus ensinos para a Terra, mas chegar onde? Para essas pessoas, para essas multidões que o acompanharam, que a partir das curas elas começam a segui-lo. Seja em Jerusalém, Cafarnaum, Jericó, em todos os lugares que Jesus foi, a multidão começava a acompanhá-lo, ele começava a se tornar conhecido. Então Jesus, quando ele faz todas essas curas, ele vem com a cura do
corpo, que era visível e chamava a atenção aos olhos das pessoas, mas ele vem com uma proposta de cura do espírito. Então ele vem com uma missão espiritual de transformar a Terra para a nova era, porque a Terra ela vai mudar, né? Ela vai para um novo nível de evolução, ela vai saindo do estado em que ela se encontra hoje, de mundos e provas e expiações, para um novo patamar. E Jesus veio transformar a Terra, preparar a Terra. Mas para preparar a Terra é preciso o quê? A transformação coletiva e individual. Precisa que as pessoas comecem então a viver segundo a vontade de Deus, segundo as suas leis. E Jesus, só para lembrar, nós sempre falamos e lembramos, que é justamente para ficar bem guardado no nosso coração, ele é o guia e modelo, não é? Está lá na questão 625. Sendo ele guia e modelo, ele foi a mais pura expressão da lei de Deus na Terra. Então eu quero entender o que Deus quer de mim, eu quero entender quais são as leis de Deus, basta olhar o que Jesus falou e o que ele ensinou. É a mais pura expressão da lei de Deus na Terra. Por isso ele veio transformar a Terra e transformar as pessoas. Então, olha que interessante. Então Jesus falou lá, né? Pecados, falou também de adoecimento e falou de cura. Ele veio para curar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, por alguma razão, em nossa jornada espiritual, em nossa caminhada, que não é apenas uma vida, nós nos afastamos de Deus, nós nos distanciamos de Deus. Então, quando ele faz esse convite e ele junta salvar-se, né, salvar-se, aproximar-se de Deus, com pecados, distanciar-se de Deus, e com a cura do nosso adoecimento, ele vem então falar da cura do Espírito. Ele não está falando só de cura. Quando ele curava todas aquelas pessoas, aquelas mais de 30 curas, não era só cura do corpo. Embora todos ali vissem apenas por fora, mas era uma proposta de uma cura que vai na causa. E a causa é a cura do Espírito. Eu quero então aqui trazer para vocês algumas curas que Jesus efetuou. E dentre essas curas dá para nós fazermos uma análise. E se for o caso até nos identificarmos, nos reconhecermos. Porque toda vez que nós fazemos uma palestra, toda vez assistimos, né, uma palestra ou estudamos, aquele conteúdo, aquilo que está sendo abordado deve ser o quê? Refletido por nós. O que aquilo tem a ver comigo? O que aquilo tem a ver com a minha caminhada, com a minha jornada aqui na Terra agora, nesse momento, no futuro. Então é sempre bom refletirmos. Então as curas, vamos lá, vamos começar aqui falando pelas curas. Primeira cura que eu trouxe para vocês, ela está em Marcos 8:22, e ele fala da cura do cego de Betsaida. Aí, se vocês me permitem usar os mesmos termos do que estava lá, né, no Novo Testamento, cego, né, e a gente sabe que hoje não é adequado falar dessa forma, então é deficiente visual, o paralítico que foi usado lá atrás, né, deficiente físico. Me permitam então usar os mesmos termos do Novo Testamento, mas não com respeito à condição das pessoas atuais, né, que não é tão correto tão ético usar aquele termo que pode ser ofensivo. Mas vamos manter o termo que estava lá no Novo Testamento, né, para a gente poder associar. Então a cura do cego de Betsaida está em Marcos 8:22. Havia uma multidão já seguindo Jesus, porque ele já estava muito conhecido. E ele entra nessa aldeia que chama Betsaida, por isso que é cego de Betsaida. Não parece o nome do cego, mas parece a região. Ele entra na aldeia, estava cheio, uma multidão de pessoas. E o curioso é que Jesus não quis fazer a cura lá. Ele pega o cego de Betsaida, ele pega pela mão, retira da aldeia e vai fora da aldeia. Fora da aldeia, ele passa saliva nos olhos, né? É o que está no Novo Testamento, e aí pergunta: o que você está vendo agora? O que você vê? Né? Aí ele diz: Senhor, eu estou vendo pessoas, mas elas são como árvores andando. Então a cegueira dele foi curada parcialmente. Ele estava vendo ainda, só que não profundamente, ele estava vendo meio superficial. Aí Jesus novamente passa a saliva nos olhos e aí pergunta novamente: o que você vê? Aí ele vê. Aí ele não fala que ele vê, mas fala assim: a partir daquele momento ele vê claramente, ele vê profundamente. Mas tem um ponto muito interessante aqui, que é o seguinte: por que Jesus tirou ele da aldeia? E aí no final da cura, quando ele consegue ver profundamente, Jesus fala assim: vá
E vá para casa, volte para casa e não volte para a aldeia. Se eu moro no bairro, como é que eu vou voltar para minha casa e vou voltar para o bairro? Então tem um ensino aí muito precioso. O que Jesus quis dizer? Você volta para a casa do Pai, porque agora você foi curado da cegueira espiritual. Agora você já sofreu, já passou por diversos desafios e é hora de voltar para Deus, para a reconexão com Deus. Mas não volte para a aldeia. O que é a aldeia? A aldeia dos nossos erros, a aldeia dos nossos equívocos, das nossas escolhas de soberba, de arrogância, que às vezes nos afastamos de Deus e da sua vontade. Então olha só a orientação para ele, né? Volta para a casa do Pai, como filho pródigo, mas não volte para a aldeia das nossas paixões e dos nossos erros. Olha que lição nessa cura. Nós temos uma outra cura, que a maioria de vocês conhece, mas eu não sei se mergulharam, né, na profundidade dela, do entendimento, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Então ela sofreu uma hemorragia há 12 anos. Está lá em Mateus 9:22. E aí, essa mulher, ela já havia 12 anos sofrendo como? Além da hemorragia, ela era excluída da sociedade. Ela não podia conviver nem com a família e nem com as pessoas do entorno, porque para eles, quem sofria de hemorragia era uma pessoa impura, e qualquer um que tocasse nela poderia se tornar impuro também. Então ela estava excluída também, marginalizada do convívio, estava fora do convívio da sociedade. E aí ela ouviu dizer que tinha uma pessoa chamada Jesus que vinha fazendo muitas curas, e ela ficou encantada. Ela falou assim: eu acho que eu consigo, eu vou ser curada por ele. Mas havia uma multidão gigante, uma multidão enorme atrás do Cristo andando, né? Jesus estava ali passando por lá, e aí ela falou assim: mas eu sei que se eu tocar só na pontinha das vestes do Mestre, de Jesus, como me falaram que ele cura, eu vou ser curada. E aí ela vai no meio daquela multidão enorme, e ela ultrapassa todos os obstáculos e toda a multidão, e ela toca só na pontinha, na franja das vestes de Jesus. E naquele momento cessa a hemorragia. E Jesus então para. E aí ele fala assim: quem me tocou? Aí Pedro fala: mestre, uma multidão dessa não dá para saber. Como se Pedro falasse: mestre, você está de brincadeira, né? Não dá para a gente saber quem tocou no meio de toda essa multidão. Mas aí Jesus fala: alguém me tocou diferente. De mim saíram virtudes. Qual que é a beleza do entendimento? Essa mulher, ela tinha tanta fé, e ela tinha um desejo tão grande de ser curada, e tanta fé, que ela sabia que não precisava Jesus impor as mãos, não precisava estar perto dele, bastava tocar na veste dele. Tamanha era a fé dela. Ela já havia sofrido muito, ela tinha uma fé ardente, uma coragem, porque ela ultrapassou toda aquela multidão para acessar o Cristo, ao menos tocar nas suas vestes. Aí Jesus então para, aí abre, né, o espaço, ela se aproxima, e aí Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Uma outra cura para nós pensarmos. Tem um paralítico que desce do telhado, que está em Lucas 5,18, que também ouviu dizer que o Jesus de Nazaré estava fazendo muitas curas, e ele, conforme Jesus foi fazendo essas curas, que são 30, aproximadamente mais de 30, ele começa a ficar conhecido e meio famoso, vamos dizer assim, né? Não famoso num tom de soberba ou de vaidade, mas conhecido, começa a se espalhar por toda a região. Então todo mundo queria ir atrás de Jesus, e ele já começa a ter dificuldade em se movimentar. Ele estava dentro de uma casa, conversando com um grupo, e em volta da casa uma multidão gigantesca, enorme. E aí, esse paralítico, que estava, né, numa maca, no catre, ele é levado pelos amigos. Então, quem tinha fé? Os amigos e ele. E eles acreditavam que Jesus podia curá-lo. E aí eles vêm, se aproximam da casa, mas a casa estava toda envolta de pessoas. Não tinha como acessar Jesus, não tinha como entrar dentro da casa. E aí, a fé deles era tamanha que eles arrumaram um jeito de entrar na casa. Eles desceram pelo telhado da casa. E quando eles chegam na sala, Jesus olha para eles e olha para todos que estão, porque cada palavra do Mestre, cada gesto de cura tem sempre um ensino importante. Não existe palavras ao vento com Jesus Cristo. Cada palavra
Cada gesto tem uma intenção. Sempre a intenção de educar o nosso espírito. Sempre essa a intenção. E ele então olha para quem estava na sala e diz: vocês viram a fé desses homens? Desceram pelo telhado com a maca, os amigos, o paralítico. E aí Jesus então olha para o homem e diz: os seus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou. Olha só, os seus pecados estão perdoados. Criou-se até um burburinho, porque falaram assim: mas como assim perdoar pecados? Ele não é Deus? Mas Jesus estava ali em nome de Deus. Jesus estava ali em comunhão total com Deus. E ele tinha autoridade moral para falar os seus pecados estão perdoados. Nessa passagem, dá para nós entendermos que havia sim equívocos, havia erros cometidos por esse espírito, havia um afastamento, uma desconexão de Deus, das suas leis, e ele então ali naquele momento, pós-sofrimento, tantos anos de sofrimento, de dor, com aquela fé agora ali mais, com aquele desejo de cura e com uma fé muito robusta, ele estava preparado para receber uma nova oportunidade. E Jesus então concedeu, porque ele tinha autoridade para isso. E por fim, o cego de Jericó, que é uma outra cura muito interessante, muito parecida com a gente, com a nossa história. O cego de Jericó, Jesus vai passando, Jericó é uma cidade. E aí esse cego aparece o nome, Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho. Será que a gente às vezes fica sentado à beira do caminho também? Esperando que algo aconteça, que algo mude, sem fazer o nosso movimento de mudança, o nosso movimento de transformação? Será que às vezes a gente fica sentado à beira do caminho? Então Bartimeu, ele estava sentado na rua, né? Sentado, e ele usava uma capa, porque naquela época tinha um símbolo, a capa, o símbolo da capa indicava que ele era um pedinte, ele era um mendigo. Então aquilo, as pessoas olhavam e já sabiam que ele tinha algum tipo de dificuldade, né? Ele não chegava e ele pedia comida, enfim, roupa, ele era um pedinte. E ele estava sentado à beira do caminho. Jesus passa e ele ouve aquele burburinho, aquela multidão que andava rapidamente, todos querendo falar, todos querendo acessar Jesus, e Jesus passando, e ele ouve tudo aquilo, e ele sentado à beira do caminho, ele continua, mas ele começa a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continua andando, e a multidão empurrando, né, atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continua lá. Jesus ouviu o chamado dele. Jesus sondou que ele já havia sofrido muito e que agora ele realmente desejava curar, mas Jesus queria o movimento dele, Jesus queria ver a fé dele, Jesus queria ver a coragem dele, a vontade realmente firme de querer agora mudar e caminhar diferente. Então Jesus continuou andando, embora tenha ouvido, porque Jesus sondava os nossos espíritos. E aí os apóstolos ficam incomodados, porque ele ficava repetindo, igual um CD, né? Ele fica falando uma gravação: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, várias vezes. Aí os apóstolos falam para ele, estavam incomodando, né? Para de falar. Aí Jesus, depois que viu que ele se movimentou, ele continuou indo, aí ele foi atrás da multidão e falando, os apóstolos deram uma bronca nele. Aí Jesus para e fala: tragam ele aqui. Então Jesus queria o movimento dele. Quanto ele quer ser curado? Qual que é o tamanho da fé dele? Qual que é a coragem dele para continuar no meio dessa multidão pedindo socorro, pedindo a cura? Deixa eu ver se ele está mesmo com essa coragem, com essa vontade. Deixa eu ver se ele vai sair da beira do caminho. Sair da beira do caminho é estar receptivo para a cura. É estar de coração aberto para falar assim: peraí, agora eu vou começar a caminhar diferente. E às vezes a gente fica fechado. Às vezes a gente não está receptivo para a cura. Então ele foi. E aí o Bartimeu se aproxima, leva o Bartimeu para Cristo. E aí Cristo sabia que ele não enxergava, mas ele pergunta para ele: o que queres que te faça? É como se Jesus perguntasse para nós hoje: o que queres que eu te faça? Em que área da sua vida está a cegueira espiritual? É na área do dinheiro? É na área do sexo? Dos relacionamentos afetivos? Dos relacionamentos familiares? Na área do orgulho, do egoísmo?
Onde está a nossa cegueira espiritual? E Jesus perguntou para nós: o que queres que te faça? Como perguntou para ele. E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Aí Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Então, quando nós analisamos as curas de Jesus, né, e o que ele fez, em cada palavra, você vê que cada cura, ele traz uma lição implícita. Ele fala, vamos fazer aqui a análise dessas curas. Quais são os elementos comuns que a gente percebe aqui nas curas? É preciso o quê? O desejo da cura. O paralítico que desce do telhado, a mulher, né, com a hemorragia que corre no meio da multidão e vai atrás, ela queria ser curada. O cego de Jericó também, que sai ali no meio da multidão, faz um movimento e vai buscar cura. Tira a capa, no final, depois da cura, ele tira a capa. A capa do quê? Dos nossos erros, dos nossos equívocos. Então, não quero mais essa capa, não quero mais esse modo de viver, eu quero um modo de viver diferente, segundo a proposta do Mestre, segundo a doutrina que ele está apresentando. Isso é tirar a capa, como Bartimeu começou a ver, a fé salvou e ele tirou a capa, que é a capa dos equívocos nossos, das nossas paixões, dos nossos vícios. E fazendo uma análise de um padrão, né, dessas curas, o que a gente observa? Um desejo ardente de ser curado. E todos eles enfrentaram multidões, obstáculos para chegar até Jesus, para acessar Jesus. Nós percebemos uma fé robusta. Por que uma fé robusta? Porque no caso de todos eles não tinham a certeza, mas eles acreditavam, né? Eles não era certeza, mas a fé deles movia uma fidelidade, uma crença. Eu vou conseguir, eu vou ser curado. Eu já passei por tantos, eu sei que agora a cura chegou para mim, através dele. Então eu já vi uma fé muito robusta. Mas a fé que está o quê? Receptivo para falar. Eu tenho fé e agora eu quero viver com lealdade e fidelidade a Deus. Entende o que é fé? A fé não é só eu acredito em Deus. Graças a Deus, todo mundo aqui acredita em Deus, né? Porém, a fé, ela vai além disso. A fé robusta dessas curas, ela diz que eu devo ser fiel e leal. Fidelidade e lealdade tem a ver com tudo aquilo que Deus propõe para mim como diretrizes. O que Deus propõe para mim, para eu viver a minha vida com mais amor, mais sabedoria e mais bondade? Nós temos 10 leis divinas na terceira parte do livro dos Espíritos. Devemos observar todo o ensino que está na codificação, que é o Evangelho Divino, e todos esses ensinos contidos também no Novo Testamento, né, que é o Evangelho do Mestre que a gente vem trazendo aqui às curas. Então, fé é fidelidade e lealdade. Eles buscaram a cura ardentemente, mas eles estavam dispostos, pela fé, a partir de agora, a caminhar com lealdade e fidelidade. Um outro ponto comum nessas curas que eu falei aqui: todos eles estavam exaustos de sofrer, exaustos de tanto sofrimento, exaustos de exclusão, exaustos de perseguição. E aí, essa exaustão leva a fazer um movimento diferente. Agora eu quero viver de um modo diferente para me curar, para a partir de agora eu ter mais alegria, mais paz, mais serenidade na minha vida, nos meus relacionamentos, dentro do meu lar, no meu trabalho. Então esse é o movimento, exaustos de sofrer, exaustos de tanto caminhar de uma forma errada, num caminho que não leva para o bem e a paz, e aí eu estou exausto, eu quero agora viver diferente. E por fim, salvar-se. Jesus falou de salvação. O que salvar-se? Salvar-se do quê? Salvar-se dos outros? De um inimigo? Salvar-se de nós mesmos. Porque o que é salvar-se? Nós temos muitas qualidades, nós temos muitas virtudes já, tanto que estamos aqui no domingo pela manhã, não é verdade? Refletindo sobre os ensinos do Mestre. Olha, gente, isso já é uma grande virtude. Quantos não estão nem pensando nisso no mundo? Quantos não estão pensando sobre Deus, nem sobre Jesus e nem sobre o que a gente está fazendo aqui? Quantos? Então já é uma grande virtude estarmos todos aqui reunidos em nome de Jesus, falando da sua mensagem. Porém, a gente tem, sim, temos que ter a humildade de reconhecer os nossos vícios ainda, os nossos enganos. Nós temos, todos temos. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos excessos, todos temos. Então é preciso reconhecer isso para conseguir salvar-se de nós mesmos,
Não tem um inimigo aqui que vem, né? Não é isso. Sou eu mesmo, eu comigo mesmo, com as minhas fragilidades, com as minhas imperfeições, mas consciente de que eu estou num processo para melhorar. Nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento espiritual que vai nos levar um dia, né, para a nossa perfeição moral. Mas nesse momento, passo a passo, para cada dia construir um dia melhor. Passo a passo, construir um caráter melhor para nós. Essa é a proposta. Então, salvar-se. E tem um ponto muito interessante que eu falei da fé, eu falei do desejo, eu falei da exaustão, né, da dor, do sofrimento e falei do salvar-se. Mas tem um ponto que Jesus traz para nós que é pecados. Porque a palavra pecado nós ouvimos talvez muito mais em outras religiões. E aí fica aquela coisa, né, do pecado. Não é que o Espiritismo vá falar, não trouxe nenhum na codificação a palavra pecado. Mas eu acho que merece uma reflexão que a origem do pecado, do grego e do hebraico, ela diz o seguinte, que pecado é errar o alvo. E a doutrina espírita, sim, nos traz esse contexto de ensino, que nós erramos o alvo quando nós nos afastamos de Deus, das suas leis, da sua proposta para nós. Então, pecado, quando Jesus falou, né, seus pecados estão perdoados, quando Jesus falou, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, ele se referia a nós, espíritos em jornada, que se afastaram do alvo. Então, o pecado é errar o alvo, se afastar do alvo. E qual que é o alvo? Qual que é a meta para nós? A meta para nós não é um caminho justo e reto que leva até Deus? E nesse caminho justo que leva até Deus, nós não temos diretrizes a serem seguidas? Nós não temos as leis de Deus a serem observadas? Por isso, Deus nos concedeu a razão. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 630, que fala que, diferentemente dos outros animais, eles não têm razão. Né? Um cachorrinho, um gatinho, ele não tem pensamento contínuo, mas nós temos. E foi nos concedida a razão para quê? Para nós discernirmos entre o bem e o mal. Isso é bom? Vai ferir alguém? Vai machucar alguém? Vai, então não vou fazer. Então o discernimento entre o bem e o mal está lá no Livro dos Espíritos, questão 630. Mas, por alguma razão, nós nos afastamos do alvo, do objetivo, que é nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E nós erramos o alvo, por que razão? Às vezes por teimosia, às vezes por rebeldia, né? Às vezes por ignorância, realmente não sabia, e às vezes por maldade mesmo. Aí eu sabia que eu não devia fazer, mas eu quero fazer e pronto, acabou. Então, veja, teimosia e rebeldia. Eu sei que aqui é o melhor, minha consciência está apontando que é o melhor, mas eu não quero fazer do jeito que a consciência aponta. Eu quero fazer do meu jeito. Aí do seu jeito vai trazer dor para você, dor para o semelhante, e você vai perder e se afastar do alvo, que é Deus. Então o pecado é exatamente isso, é se afastar do alvo. Agora vem uma pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência? É isso que a gente aprendeu, né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrito em nossa consciência. E por que a gente abafa a consciência, deixa de ouvir o que a consciência está apontando como um sinal correto, o caminho justo que leva até Deus? Porque a consciência, ela dá alertas, não é? Por que a gente se afasta? Por que a gente deixa de ouvir a consciência? Porque ao longo das nossas encarnações, nós fomos deixando o quê? O nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade dominar a nossa personalidade. Ou seja, o meu ego, né, que é isso, minha soberba, meu orgulho, minha arrogância, o meu ego, ele vai comandando as minhas ações. Ele vai fazendo essa escolha, essas decisões que eu vou tomando na vida, eu vou sendo arrastado pelo meu próprio ego, que é o meu orgulho, o meu egoísmo, eu achar que eu sei tudo. Eu já sei tudo, não é Deus. Quem controla a minha vida, as minhas coisas, sou eu, não Deus. Então eu quero controlar, eu me sinto até maior do que Deus em alguns momentos, e aí eu me afasto, e aí vem a rebeldia. Embora a lei de Deus está dentro da minha consciência, mas a minha consciência fica abafada. Sabe quando fica uma vozinha bem fraquinha, uma metáfora, né, que a gente vai usar, uma voz bem fraquinha, ela não vai por aí, não faz isso, não vai brigar, não vai discutir, não vai ser violento. Não pensa só em você, pensa no coletivo, no grupo. A vozinha está lá, dando sinal, só que bem abafada, né? Entorpecida e abafada
pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. É por isso que nós nos afastamos. Então, por teimosia, por rebeldia, por ignorância e também por maldade. Quero fazer desse jeito, então acabou, está decidido. Né? Então, aqui dá para a gente trazer tudo que Jesus trouxe ali nessas curas que eu falei. Pecado, explicamos, salvar-se. Demonstra para nós, deixa muito claro que a cura é do Espírito. A causa do adoecimento é do Espírito. Quantos adoecimentos físicos nós temos que tem como causa espiritual? Muitos adoecimentos. Né? Vou falar agora aqui dos adoecimentos. Então Jesus, quando veio e falou tudo isso para nós, e ele fez essas curas, aparentemente de corpos, ele estava curando os espíritos daquelas pessoas, que já estavam com tanto adoecimento espiritual que transbordou para o corpo. Transbordou para o corpo através do quê? Da cegueira, da paralisia, do adoecimento físico, mas porque isso já estava muito forte, o adoecimento do espírito. Para fechar a última cura que Jesus fez, que tem tudo a ver com o momento atual da humanidade, a obsessão. Mas não aqui para nós nos assustarmos, mas a obsessão é uma doença silenciosa que os médicos não veem. E nem nós às vezes não percebemos, mas é um adoecimento, gente, psíquico. Como que um espírito nos influencia? Pela mente, pelo pensamento. Então, nós sabemos que estamos aqui encarnados agora e que estamos, desencarnados por toda a parte. Por toda a parte, não é isso? A vida continua e eles estão lá. E sofremos influência. E a obsessão é um adoecimento psíquico invisível que os médicos não veem. Então, dá para eu falar que todo adoecimento é de origem de obsessão? Não. Mas dá para eu falar que uma pessoa que sofre uma obsessão pesada, complexa, durante 5, 10, 15 anos pode adoecer psiquicamente e organicamente? Sim. Entenderam a diferença? Nem todo adoecimento psíquico, às vezes a pessoa tem realmente um adoecimento psíquico, mente mesmo está com problema, nem toda pessoa do adoecimento psíquico sofre obsessão. Mas toda pessoa que sofre obsessão longo, por um período longo, 5, 10, 15 anos, ela pode adoecer sim, psiquicamente. E eu vou contar uma cura de Jesus para falar que há 2000 anos atrás Jesus falava da obsessão, do prejuízo para cada um de nós. Não vou me recordar aqui da questão, mas no livro dos Espíritos tem uma questão que fala assim: os Espíritos influenciam a nossa vida, nosso pensamento? Sim, muito mais do que vós imaginais. Muitas vezes eles o conduzem. Olha só, a mensagem e a orientação. No livro dos médiuns, questão 237 e 254, fala para nós que existem 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, que seria uma influenciação mais comum, mais simples. A fascinação, que também é aquela em que a pessoa ela fica ouvindo mais do que o espírito fala e acaba seguindo. E a subjugação, que essa, a meu ver, tem a ver com a cura que Jesus fez. A subjugação ela é extremamente complexa. Por quê? Porque ela tira o discernimento da pessoa. A pessoa deixa de discernir sobre o certo, o errado, o ético, como conviver na sociedade, como agir, perde completamente o discernimento. Então está lá no livro dos médiuns, quem quiser depois olhar, 237 e 254, está lá as questões. Jesus então cura o endemoniado, Se você for procurar no Evangelho, chama cura do endemoniado. Naquela época, aquelas pessoas que sofriam essas influências espirituais, e viviam assim pelas ruas, como esse caso, igual um louco assim pelas ruas, totalmente fora das regras da sociedade, totalmente sem discernimento, andava assim. E aí ele era chamado de endemoniado. E aí Jesus está andando lá na multidão, trazem ele para Jesus. Quando ele chega, Jesus fala assim: como você se chama? Lembra que eu falei que nenhuma palavra de Jesus deixa de ter ensino? Por que para os outros ele não perguntou, mas para esse ele perguntou: como você se chama? Aí o endemoniado, o homem responde: Legião, porque somos muitos.
Legião, porque somos muitos. Então já dá para tirar aqui duas lições dessa cura. Primeira cura: pode haver influenciação espiritual, obsessão e subjugação, que é um tipo de obsessão mais grave, de vários espíritos. E às vezes a gente pode achar que só um espírito influencia, né? Nesse homem tinha muitos espíritos. E aí Jesus pergunta intencionalmente: qual é teu nome? Legião, porque são muitos espíritos. São muitos, nós somos muitos, ou seja, tinha muitos espíritos. Não eram espíritos só inferiores e brincalhões, eram espíritos perversos, ao ponto de adoecer psiquicamente e ele andar feito um louco pelas ruas. Então, duas lições: há muitos espíritos que podem influenciar vários no único homem, e o segundo, gera adoecimento psíquico. Então, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, falou que a obsessão ela pode gerar adoecimento psíquico, porque o homem andava feito louco pelas ruas e tinha vários espíritos com ele. Jesus então expulsa os espíritos. Eles estavam numa propriedade onde tinha porcos, eles se direcionam, os espíritos saem, né, ele expulsa, saem de perto do homem e eles vão para o lado dos porcos. Os porcos saem correndo desesperados, feito loucos também, e caem num penhasco. É isso que conta lá. E aí Jesus então cura, e todos que olham aquela cura, porque já conheciam o homem andando pelas ruas feito louco há muitos anos, falam assim, ficaram maravilhados, né? Porque precisava de uma autoridade moral muito grande, uma superioridade moral, espiritual muito grande para conseguir expulsar uma multidão de espíritos que estavam por ele. Uma legião, eram vários espíritos. Então, obsessão é algo que adoece. Só falando rapidamente, né, como é que eu me protejo da obsessão? Provavelmente vocês falam isso muito, a casa tem estudos, eu vi ali a tabela de estudos, né, incrível, parabéns. Que bom, né, que a casa traz, além do consolo, traz estudo, traz esclarecimento. É importante, gente. Estudar é uma forma de me proteger contra a obsessão. A prece diária é uma forma de eu me proteger contra a obsessão. O estudo, a leitura, a mensagem, o hábito da prece, tudo isso me protege contra a influência espiritual. Não fiquem achando que isso não existe. Existe. E adoece. Adoece a mente. E depois começa também a adoecer o corpo, além da mente, outros órgãos. Então, é importante a gente prestar atenção. Jesus, então, fez todas essas curas e nós temos aqui para mostrar por que Jesus estava curando os espíritos, as almas, e ele era o médico das almas, o médico dos médicos. Nós temos o Hahnemann, Samuel Hahnemann, que ele é um espírito superior que participou da codificação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagem deles. Ele era um médico alemão. E ele falou para nós, né, quando ele veio, introduziu a homeopatia no mundo. E ele falou para nós que a causa básica do adoecimento das pessoas, do espírito, é a sua desconexão com Deus. Ó, médico alemão, espírita, espírito superior, que está lá na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagem dele, ele vem e traz para nós esse conceito. A causa primária do adoecimento nosso, do espírito nosso, encarnado, desencarnado, é a desconexão com Deus. Aí eu peguei um artigo, uma mensagem que tem do André Moreira, não sei quem conhece, ele é um médico espírita, homeopata também, ele é o presidente da Associação Espírita, né, dos médicos lá de Minas Gerais. Ele veio e trouxe a mesma, ele também é homeopata, ele trouxe a mesma definição. A causa primária, a causa básica do nosso adoecimento é a nossa desconexão com Deus. Por quê? Nós somos divinos, nós somos seres espirituais divinos. Nós devemos, né, viver segundo a semelhança de Deus. Se Deus é amor, bondade, justiça e eu me desconecto, então significa que eu vou viver na mão contrária. Contrária àquilo que é a proposta de Deus para cada um de nós. Então, ele vai além. Ele trouxe uma explicação sobre as nossas células. Nosso corpo, ele é formado de trilhões de células. E ele diz o seguinte, que o estado emocional, as células obedecem ao estado emocional e mental da pessoa. Então, se eu estou irado, raivoso, cheio de violência dentro de mim, eu estou dando esse comando para as minhas células, para o meu corpo. Olha o comando que eu estou dando para as minhas células, de ira, de raiva, de violência. E aí as células, então, transmitem isso para o nosso organismo inteiro. Vai para o meu fígado, vai para o meu estômago, vai para o meu coração, vai para o meu intestino.
Então entendem o que a gente está querendo dizer aqui? Que o nosso estado emocional e psicológico, a forma como eu sinto as coisas, a forma como eu vejo o mundo e como eu vivo, impacta na minha saúde física, mental e espiritual. Tudo que Jesus fez, né? Aí esses médicos mais atuais, que é o Hahnemann, o André Moreira, eles estão trazendo exatamente a mesma definição. Então a minha desconexão com Deus me adoece. Deus é a fonte primária de todas as coisas, é a fonte divina, criou todas as coisas. Se eu sou um ser espiritual divino e eu me desconecto da fonte, eu vou adoecendo, porque eu fui criado para ser exatamente como Deus. Lógico, Deus no patamar de perfeição absoluta, mas nós caminhando para um aperfeiçoamento moral e espiritual, nós adoecemos. Nós adoecemos porque muitas vezes nos sentimos melhores, maiores do que Deus. Então, deixamos de ouvir a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, e já foi colocada lá dentro para quê? Para a gente não esquecer. Vou colocar as leis de Deus gravadas na consciência, bem lá no fundo do espírito, para ele não esquecer, no seu eu mais profundo. E aí a gente vai abafando com as nossas, né, com o nosso orgulho, com a nossa soberba. E aí deixamos de ouvir, deixamos de cumprir a lei de Deus. Porque não é só, eu conheço, nossa, eu já estudei, aí eu vi que lá no livro dos Espíritos tem as 10 leis morais na terceira parte. Ótimo. Mas não é apenas conhecer. Fidelidade e lealdade a Deus, né, que é a lei de adoração, está lá, a questão 659, não é? A lei de adoração, a primeira lei. É para eu ficar só sentado, orando e adorando a Deus? Não. É para eu pegar tudo aquilo que Deus espera de mim, que está contido nas suas leis e nos ensinos do Mestre, e começar a usar na minha própria vida. Mudar o meu jeito de pensar, de sentir e de viver. Tudo de uma vez? Não. Aos poucos, é um processo, mas eu preciso exatamente como os que foram curados, do desejo ardente da cura e da fé que confia, que ainda que a gente esteja passando vários desafios aqui na vida, tudo lá na frente vai ficar melhor, e tudo que eu estou passando hoje é para o meu bem. Isso é adorar a Deus, isso é confiar, ser leal e fiel à proposta de Deus, sem revolta, porque quando bate uma dor e um desafio na nossa vida, qual que é o primeiro sentimento que vem? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que eu? Por que comigo? E isso mostra o quê? Um pouco de rebeldia, um pouco de teimosia. Então precisa olhar para isso, sair da beira do caminho da revolta, da rebeldia, tirar a capa, né, como o cego Bartimeu, e começar a alinhar a nossa vida. Mas alinhar é, vou cumprir as leis de Deus, vou ser fiel, leal a Deus. Então essa é a proposta. Nos adoecimentos, eu quero trazer para vocês alguns adoecimentos que acontecem na nossa vida e que a gente acha que não tem nada demais, aquilo não vai fazer mal para mim. Mas lembra que eu, espírito, né, que nós pessoas, nós temos o nosso estado emocional, certo? Mental e emocional, que está dando comandos para as nossas células, para o nosso corpo. Então a gente pode adoecer órgãos nossos e até reencarnar com doenças, com desafios de saúde. Por que reencarnamos alguns com desafios de saúde? Por conta do nosso passado, por conta dos nossos equívocos passados. Aí agora transbordou para o corpo, e aí eu venho agora aqui para depuração do espírito. Na questão 196, o que ele fala? A gente está aqui para quê? Aperfeiçoamento espiritual através de várias vidas. E a vida, o corpo físico, ele é um filtro, um depurador, onde eu vou depurando as minhas impurezas, aquelas impurezas que eu fui acumulando. Quando eu não conseguir, né, depurar, eu venho com o corpo adoecido, como é aquelas curas que foram feitas, para que eu faça a minha depuração de uma forma mais extensiva. Então muitas pessoas já reencarnaram com desafios no estômago, com desafios no intestino, com desafios no coração, com alergias, alguns com adoecimento psíquico. Já reencarnaram assim, era necessário para a depuração do espírito, exatamente como está lá. Então toda encarnação nossa a gente tem que olhar assim, eu estou aqui para purificar. A minha purificação, a minha depuração do meu espírito, que é feita através do corpo dessa vida, vai me aproximando cada vez mais de Deus, vai me conectando mais com Deus. Me conecto mais com Deus, vou ter mais saúde, mais equilíbrio, não é isso? Equilíbrio físico, espiritual, mental, emocional. Vou desconectando, vou ficando adoecido. Que comportamentos podem me adoecer?
Vamos pensar um pouquinho aqui. Por exemplo, exigências e excessos. Exigências. Eu sou muito exigente com todo mundo. Todo mundo tem que fazer as coisas impecáveis do jeito que eu faço. Se fizer diferente de mim, pronto, já eu faço bem melhor. Então eu sou muito exigente com o outro. Eu sou muito exigente com o outro. Eu não sou perfeito, e eu sei que eu não sou. Mas eu sou muito exigente com o outro e eu exijo dele a perfeição. Por quê? Se eu sou perfeito. Então, lá na questão 908 do Livro dos Espíritos, eles falam das paixões e dos vícios. Kardec pergunta. E eles respondem, olha, as paixões não são más. Nós precisamos ter algo, uma meta, né, que nos mova. Poxa, eu quero, né, ter um conforto, então eu vou atrás de um emprego melhor, né, vou atrás de um emprego melhor para ter mais conforto para mim, para minha família, tudo bem. Mas quando eu entro no excesso da busca do dinheiro, eu posso o quê? Abandonar minha família. E aí, para ter dinheiro, mais dinheiro, eu vou prejudicando pessoas, eu vou atropelando a vida, eu vou atropelando pessoas. A mesma coisa no excesso do sexo. Se isso começa, o que eles estão explicando é que eu tenho que governar a minha paixão. A partir do momento que a paixão começa a me governar, o dinheiro começa a me governar, o sexo começa a me governar, um vício, uma bebida, um álcool, a comida começa a me governar, aí a gente começa a andar, né, dá o exemplo lá, achei interessante, Kardec usa o termo corcel. Quer dizer o que o corcel? Um cavalo bravo que a gente não domina. Então, se eu não usar com equilíbrio, sem deixar ser arrastado pelos excessos, o corcel, né, o cavalo bravo das nossas paixões, acabam arrastando a gente para o sexo, para o dinheiro, poder. Olha só que interessante o poder. Todo mundo aqui pensa, né, acho que a maioria, eu também pensava, mas eu andei refletindo sobre isso, que poder tem a ver com um grande cargo. Não, quem são os poderosos? Quem tem poder? É o presidente da república, o governador, né, o dono de uma grande empresa, um CEO. Não. Você sabia que você pode exceder no poder em casa? Você sabia que você pode exceder no poder numa casa espírita? Entendeu, gente? Então, poder é assim. Se eu tenho, né, consigo ter ali uma gestão bacana, fazer, né, organizar melhor minha família, organizar a casa espírita, é sensacional. Mas se eu deixo o poder me dominar na minha casa, eu começo a querer controlar todo mundo, mandar em todo mundo, ninguém sabe fazer nada. Tudo tem que ser do meu jeito e acabou. É a mesma coisa na casa espírita. Então, o poder, ele tem que ser equilibrado, de modo que eu faça as coisas funcionarem. É uma gestão, mas que tem como respeito o coletivo, o grupo, porque a gente foi criado para viver em fraternidade, em grupo. É preciso respeitar, tanto na família, na casa espírita, como em qualquer outro lugar. Então, o excesso é que adoece a gente, a exigência também. Por exemplo, o horário da casa espírita, né? 20 horas, encerra. Atendimento fraterno, acabou. Vou fechar o portãozinho, vou fechar a porta. Chega 21, uma pessoa totalmente adoecida, totalmente desequilibrada. Ela está a ponto de ir ali na rua se jogar na frente de um carro, suicídio. Lógico que tem que ter organização, tem que ter regra, porque senão tudo vira uma bagunça, não pode. Mas, eu olhando para a pessoa, na sensibilidade do cuidado com o outro, eu vejo que ela está completamente desequilibrada. Se eu não abrir a porta, vai acontecer alguma coisa. Então, naquele momento, eu não sou tão exigente, eu abro o portão, atendo, acalmo, né, o passe, a água frutificada, e depois eu falo, meu amigo, próxima semana, quando você vier, até às 20 horas. Entendeu, gente? Essa exigência, esses excessos adoecem a gente. O que mais que adoece a gente? A nossa intolerância. A intolerância adoece. O que é intolerância? Somente aquelas pessoas que pensam como eu, seja no aspecto da religião, da política, da orientação sexual, todas as pessoas que pensam como eu, está tudo ótimo. Pensou diferente de mim, eu já vou para um caminho da intolerância. A intolerância adoece, começa a dar comprometimentos no organismo. Porque o que eu estou falando aqui, o adoecimento, não é de uma coisa, é de vez em quando eu fico chateada e aí eu falo alguma coisa. Não, é um comportamento cotidiano, repetido. As pessoas repetidamente são intolerantes em relação a qualquer assunto, né, que vá para uma área que pensa diferente da dela. Isso, ao longo da vida, adoece. E a gente está falando aqui, não é nem com julgamento nem nada, mas para cada um pensar. Se eu tiver esses comportamentos, será que eu já estou tendo algum comprometimento no meu corpo físico hoje? Hoje, né? Para cada um analisar. Como é que está a minha saúde, o meu equilíbrio emocional e espiritual? Então, é nesse sentido que nós estamos tentando.
Um outro ponto que adoece é a cólera, a raiva, a violência. Ter sentimento de raiva de vez em quando, gente, é normal, né? Poxa, eu estou indo direitinho, dirigindo ali, respeitando as regras do trânsito, aí vem alguém totalmente desequilibrado, cruza, né, o meu caminho, faz uma cortada, uma fechada, enfim, ele foi imprudente comigo. Nossa, fiquei com raiva. Tudo bem, tá tudo ótimo. Mas e depois? O que eu vou fazer com a minha raiva? Entendeu? Então, ter a raiva, ok. Mas aí, a partir daí, todo dia, o meu modo de agir diariamente, repetidamente, é ser ríspido, grosseiro, violento na palavra, né? Assim, ríspido mesmo, dando respostas violentas, atravessadas, porque a violência não é só física, ela é verbal, ou até chegando na violência física. Então, esse modo de viver repetidamente, ele traz adoecimento. Vai dando, pensa, lembra das células que estão pegando o estado emocional? Vai dando descargas pesadas, negativas no nosso coração, no nosso estômago, no nosso fígado, no nosso intestino, em todos os outros órgãos, na nossa mente. Então, esses comportamentos adoecem. Mas o que é que Jesus ensinou pra gente como cura? A terapêutica do Evangelho. Jesus veio trazer para nós um modo de viver que cura. Para o nosso ódio, para a nossa violência, para a nossa ira, ele falou o quê? Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Então ele quis dizer assim, filho, começa a olhar para isso. Procura se acalmar, procura olhar o outro como um semelhante que falha, que é igualzinho você, e aí você vai conseguir olhar para ele com mais bondade e não partir para a violência. Não se inquietar, porque as pessoas não são como você, e não são mesmo, nós somos seres únicos, ninguém pensa como a gente. Ninguém faz as coisas como a gente. Nós somos filhos únicos de Deus. Porém, todos no processo. Então, eu não posso levar minha vida assim, na violência. E Jesus falou, se alguém te bater na face direita, dá-lhe também a outra. Tá certo? Jesus falou para nós que nós devíamos amar os inimigos, apesar de todas as ofensas. Eu preciso ser o melhor amigo dele? Não. Mas se eu ficar alimentando aquele ódio no meu coração, da ofensa, do não perdão, eu vou adoecer. Por que a falta de perdão adoece? Porque aquela energia, aquela coisa pesada, ela fica sempre voltando para a cena e para a pessoa, para a cena e para a pessoa, e aquilo vai dando descargas nas minhas células. Aquilo me adoece. Por isso Jesus falou para nós que toda a lei se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas, conexão com Deus sempre, e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus é a lei do amor. A lei do amor é a lei que rege o universo. Amar a nós mesmos, mas o outro também. Então, não ser violento, não odiar, fazer um esforço para perdoar, é também cura para o nosso espírito. É fácil perdoar quando nós somos ofendidos? É desafiador, tá certo? Porém, vamos inverter. Nessa semana aqui, quantas vezes nós ofendemos alguém? Vamos inverter, fazer uma reflexão contrária, não é? Aí fica mais fácil de falar, nossa, puxa vida, nossa, aquela hora lá, acho que eu não falei legal, acho que fui meio ríspido. Então, se a gente faz a análise contrária, quantas vezes essa semana eu ofendi e vou precisar do perdão? Principalmente na família, né? Que é onde a gente está mais contato. Então, quando eu olho isso, eu começo a buscar a cura que está em Jesus, que falou para nós que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Falou para nós não odiarmos, falou para nós amarmos. Amar a Deus, amar a nós mesmos e amar ao próximo. E por fim, para finalizar, Jesus então foi um médico excepcional. Mas ele não veio só curar corpos. Como ele não está chamando agora, nos convidando para curar nossos corpos. Sim, a cura dos corpos, nós vamos tomar remédios, mas são curas paliativas. Por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, né? É uma dor, é um sinal de alerta para o meu organismo, certo? Está doendo a minha cabeça, tem algo errado ali. Deu uma febre, tem algo errado ali, tem uma infecção, uma inflamação, eu vou tomar um remédio, vai sarar, é paliativo, é aqui. Mas e a causa? E a causa do espírito? Então a proposta de Jesus é curar o espírito. É chamar todo mundo de volta para o caminho. Que queres que te faça, como Bartimeu, chama para o caminho, para a reconexão com Deus. Começa a colocar Deus no centro das nossas vidas e não outros deuses, né? O dinheiro, o poder, o sexo, enfim. A gente começar a reconectar com Deus. É difícil ficar conectado o tempo todo? Sim.
Por quê? Você passa desafios na tua casa, você passa desafio no trabalho, você pega desafio no trânsito. Não parece que a cabeça já dá aquela desconectada? Então nós temos que ter mecanismos de proteção. Prece diária. Sabiam que a prece diária é um ato de adoração a Deus? Se eu preciso reconectar com Deus, a prece diária me reconecta com Deus, me reconecta com o divino, com a fonte primária de todas as coisas. Olha só que lindo. E o que significa fazer a prece diária? Para nos curar. É um primeiro hábito novo de cura. Porque quando Jesus vem, ele vem, a proposta do Evangelho é de educação do nosso espírito, mas é uma educação que leva à nossa cura, a cura do espírito, a causa do adoecimento. Então a prece é uma, e Jesus falou isso. Vocês sabiam que o Pai Nosso, ele está lá no Evangelho de Mateus? Mateus 6, 9, 13? Olha, gente, que lindo. Por que Jesus deixou uma prece lá? Por que Jesus deixou o Pai Nosso gravado no Evangelho dele? Porque a prece diária é um meio de curar o nosso espírito, é um meio de estar receptivo para receber a cura de Jesus, dos bons espíritos, e é um meio de nós estarmos conectados com Deus. Prece diária é um novo hábito que a gente precisa. E para fechar, o que fala? Qual o significado da prece, desse contato? É eu entrar em contato com o pensamento de Deus. Aí eu vou louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus por tudo, pela vida, por tudo quanto temos, pelas oportunidades, pelo aprendizado, até mesmo pelos desafios que temos, que nos levam também a evoluir e a crescer. Pedir, vamos pedir sim, mas vamos pedir agora, não mais apenas as coisas materiais, porque as coisas materiais, elas são provisórias e vão ficar. Ao invés de eu pedir um emprego, dinheiro, ganhar na Mega, né? Eu vou pedir a cura do meu espírito. Eu vou pedir para curar os meus sentimentos que estão adoecidos com a raiva, com a violência, com o orgulho, com o meu egoísmo. É isso que eu tenho que pedir para Deus e ser atendido. E por fim, agradecer. Vocês devem ouvir muito, né, a questão da gratidão nas redes sociais, falam muito em gratidão. Olha só que legal. A prece, agradecer é gratidão. Agradecer a Deus por tudo, por essa encarnação, por ter o contato com essa bênção da doutrina espírita, que é uma luz que ilumina a nossa vida, a nossa consciência, abre a nossa visão espiritual. Agradecer, a atmosfera da gratidão, ela cura o nosso espírito e cura o nosso corpo. A atmosfera da ingratidão, ou seja, quando eu não estou contente, quando eu acho que Deus me puniu, quando eu acho que Deus foi injusto comigo, quando eu nunca estou contente nem com o meu trabalho, nem com a minha família, nem com nada, é uma atmosfera da ingratidão. Isso adoece. Por isso, um ato de adoração, louvar, pedir e agradecer. Então que Jesus abençoe a nossa cura, que nós possamos caminhar assim de consciência desperta, como Bartimeu, buscando a cura, vencendo multidões para superar a nós mesmos. E que Ele ilumine então a nossa mente e o nosso coração para a nossa jornada espiritual. Muita luz, muita paz a todos e obrigada pela atenção.